Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você então a abrir as suas sagradas escrituras no livro de 1 Samuel. Samuel está no Primeira Aliança, no Velho Testamento. Nós estamos já chegando no final do livro. O livro tem 31 capítulos. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 em diante, do dia 143 da nossa leitura. Nós estamos vendo, a história de Davi, Samuel, Saul, as suas esposas, o filho Jonatas, que é o filho de Saul. E vamos ver como vai acontecendo o desdobramento dessas histórias. Então Saul, está querendo matar Davi. Davi teve a oportunidade de se vingar, inclusive estando sozinho com ele, mas isso não aconteceu. Mas parece que o coração de Saul ainda continua vingativo. E Davi vai poupar de novo a vida de Saul. Novamente, capítulo 26, versículo 1 diz assim: Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimom, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e encontraram dormindo com uma lança fincada no chão, perto da cabeça de Abner. E os soldados dormiam em sua volta. Abissai disse a Davi: Certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um golpe da lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro da água que estava perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém o visse nem o acordasse. Pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados de Abner, filho de Ner: Acorde, Abner. Abner perguntou de volta: Quem é você? Como ouço acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegem o seu rei, o ungido do Senhor. Olhe em volta, onde está a lança e o jarro de água do rei, que estava perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Você, meu filho Davi.
Davi respondeu: Sim, Senhor, sim, meu senhor, o rei. Por que o Senhor persegue seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça o seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram do meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. Disseram: Vá servir outros deuses, devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que, ó rei de Israel, sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma aprendiz nos montes? Então Saul disse: Pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e eu não procurei mais lhe fazer mal. Pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, quando o Senhor entregou em minhas mãos, pois é um ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. Saul disse a Davi: Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos, certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi, porém, pensou: Um dia Saul me apanhará. É melhor que eu tenha que fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel. Por fim, estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens e foi até Aques, filho de Moaque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias estabeleceram ali com Aques em Gate. Davi levou suas duas esposas, Ainoá e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia Davi disse a Aques: Se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades do campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo em Ziclag, Davi e seus homens atacavam os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde os tempos de muito antigo viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacavam antes de comparecer à presença do rei. Aques tomava ovelhas, gados, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: O sul de Judá, a região dos Jeramelitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar aonde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava que em Davi e pensava: a esta altura o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Capítulo 28. Saul consulta uma médium. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aques disse a Davi: Saiba que você e seus homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora o Senhor verá por si mesmo o que somos capazes de fazer. Então Aques disse a Davi: Colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul estava expulsado da nação
todos os médiuns e todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Giboá. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico, consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim a mulher disse: de quem é o espírito de quem devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio dos profetas e nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito, por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o rei e o entregou ao outro, Davi. E o Senhor lhe fez isso hoje, porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você ao exército de Israel, nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. Então o Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror, com as palavras de Samuel. Estava fraco, de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e naquela noite. Quando a mulher viu que ele estava perturbado, disse: meu senhor, obedeci a sua ordem e arrisquei a minha vida. Agora faça o que digo e deixe que eu lhe dê alguma coisa para comer, a fim que se recupere as forças para a viagem de volta. Mas Saul se recusou a comer. Seus servos também insistiram para que ele alimentasse, até que por fim ele concordou. Então ele se levantou do chão e foi sentar-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro e de modo que saiu depressa e o matou. Pegou um punhado de farinha, preparou massa, assou um pão sem fermento. Trouxe a refeição para Saul e seus conselheiros, e eles comeram. Depois saíram naquela mesma noite. E assim então encerra mais um dia de leitura, né? Capítulo 26, 27 e 28 de 1 Samuel, do dia 143 da nossa leitura. Se Deus assim permitir, a gente encerra amanhã, né, o dia 144, o capítulo 29 até 31. E aí nós vamos ler o livro de Romanos, né, a carta de Paulo aos Romanos no Novo Testamento. Convido você então a orar comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia de oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos as suas sagradas escrituras e lermos. Ajude a compreendê-la
e colocá-la em prática em nossas vidas, sempre através do poder do Teu Espírito. Nos proteja e nos guarde, nos livre de todo mal no dia de hoje. Que o Senhor nos sustente a continuarmos as leituras, Pai, diárias. Ajude a sermos obedientes ao Senhor, Pai. A fiéis a Ti, Pai. Nunca se vingando, como nós vimos a Davi, Pai. A vingança não cabe a nós, e sim a justiça cabe ao Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas e sabe muito bem o que fazer, Pai. Ajude a não sermos negligentes com a Tua palavra, com a Tua doutrina, e que possamos ser pregadores da Tua mensagem, Pai. Mensagem essa de amor e de esperança. Ajude a desenvolver cada vez mais fé no Senhor. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe a minha família, tudo dos meus filhos, Pai, as futuras noras, Pai, e que o Senhor abençoe, Pai, a próxima geração. Abençoe a Tua igreja, os nossos irmãos que passam por momentos difíceis, e que o Senhor abençoe o nosso trabalho, Pai, que nós possamos honrar o Seu santo nome com os bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Abençoe todas as pessoas, Pai, que estão ao nosso redor. No nome de Jesus, amém. Obrigado por você ter ficado comigo até aqui, ao final. Eu quero então convidar você a agora acessar, né, aqui na tela os 2 cards para a leitura do dia anterior e também, né, você tem aqui o acesso da playlist. Você ainda não é assinante do canal, né? Você não se inscreveu, na verdade, no canal, clica aí na minha imagem no meio, se inscreve, ativa o sininho, deixa suas mensagens e seja membro, né, da leitura diária na descrição desse vídeo, clicando no link abaixo. Deus te abençoe, se Deus se permitir, seguiremos amanhã com a leitura do dia 144, acabando o livro de 1 Samuel.